Na paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, teve uma irmã que me perguntou a respeito da minha opinião sobre o arrebatamento, da minha posição teológica com relação ao arrebatamento. Então eu quero fazer esse vídeo aqui falando sobre o que eu acredito com relação à volta de Jesus, irmãos. Mas primeiro vamos ver aqui a mensagem da irmã e eu já volto aí, amém, queridos? Bom, irmãos, então a mensagem que a irmã enviou foi essa aqui, ó. Bom dia, o Senhor poderia nos explicar sobre a volta de Cristo, arrebatamento? Alguns estudiosos dizem que a igreja passará pela grande tribulação. O que o Senhor entende sobre isso? Obrigada e Deus abençoe. Tenho algumas dúvidas a respeito desse assunto. Bom, irmãos, então primeiramente, queridos, é importante a gente saber de que não existe uma opinião sacramentada, cravada, dizendo que se Jesus realmente volta antes da tribulação ou depois da tribulação. Não existe, irmãos. O que existe por parte dos estudiosos, das pessoas que buscam esse conhecimento, são opiniões diversas, opiniões particulares que cada um tem. Mas nada que possa dizer, não, a Bíblia aqui está dizendo que Jesus volta antes ou depois. Mas, irmãos, eu particularmente, pelos registros que está na Palavra de Deus, com relação às passagens que falam sobre a volta de Jesus, eu tenho a minha opinião formada, irmãos. E eu, queridos, particularmente, eu acredito sim, de que Jesus vai voltar uma vez só e para destruir o anticristo de uma vez por todas, ou seja, no final da grande tribulação. E o que eu quero dizer com isso? Que eu, particularmente, pelos registros, e que eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, aos quais eu me baseio, de que nós, os crentes, os cristãos, a igreja de Jesus, vai sim, irmãos, ver o anticristo, ver a ascensão do anticristo, vamos passar pela grande tribulação, porém, queridos, o Senhor estará conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando, como aconteceu, irmãos, em outras ocasiões, quando, por exemplo, os israelitas lá no Egito passaram pelas 10 pragas e não foram atingidos. A Bíblia diz que de todas as pragas, quando Deus mandou lá no Egito, das 10 pragas, os israelitas, irmãos, eles foram protegidos de todas elas. Da noite, da morte dos animais, da última, que foi a praga da morte de todo o primogênito, da praga do piolho, enfim, as águas que se tornaram em sangue. De todas aquelas pragas, os israelitas não sofreram um dano, porque Deus guardou, mesmo em meio ao juízo que ele estava derramando sobre o Egito. E isso também, irmãos, aconteceu na história do tempo dos apóstolos, queridos. Quando Roma, irmãos, foi incendiada nesse período em que os apóstolos viveram, de todas as cidades que Roma sofreu com incêndio provocado pelo fogo, somente o local onde os cristãos viviam não foram atingidos. E isso está na história, queridos. Isso está na história. E foi por isso que Nero, depois do incêndio, do grande incêndio que Roma teve, vocês podem pesquisar sobre isso aí, ele culpou os cristãos, porque ele achou o seguinte, os cristãos foram os únicos que não sofreram com incêndio, então eles foram culpados. E foi aí onde começou a perseguição, irmãos, aos discípulos, aos apóstolos, muitos que foram mortos, foram presos, inclusive João foi deportado para a ilha de Patmos, lá na Grécia. Por quê? Porque Nero achou que os cristãos tinham sido culpados, irmãos. Por quê? Porque eles foram preservados, mas na verdade era a mão de Deus. E eu creio, queridos, que é o que vai acontecer também na grande tribulação. Nós passaremos, nós veremos tudo isso que está na Bíblia acontecer, mas nós não sofreremos danos da grande tribulação. E por que eu acredito nisso, irmãos? Eu vou mostrar para vocês os versículos na Bíblia aos quais eu me baseio de que realmente Jesus vai voltar uma vez só, será uma vez só, e a volta triunfante, onde ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Amém, queridos? Mas, irmãos, para começar, olha só, vamos ver primeiro aqui os versículos que falam sobre a volta de Jesus. E eu quero começar mostrando para vocês o que o próprio Jesus falou com relação à volta dele, irmãos. Olha só o que ele disse. Aqui no livro de Marcos, irmãos, capítulo 14, versículo 62, aqui fala no dia que Jesus, queridos, ele teve diante de Anás lá no julgamento no Sinédrio. E olha só o que ele respondeu para Anás, irmão. Quando ele foi interrogado se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, como ele estava dizendo. E olha só o que ele respondeu, irmãos. E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentada à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu.
Amém, queridos? Então, olha só, irmãos. Aqui, Jesus falou: eu sou o Filho de Deus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, aqui Jesus falou de uma vinda, quando ele viria em glória sobre as nuvens do céu. E Jesus aqui, queridos, ele não falou sobre uma segunda vinda. Porque se a gente for interpretar que vai haver um arrebatamento antes da tribulação, então Jesus ele viria duas vezes, não é isso, queridos? Primeiro para arrebatar os cristãos e depois ele viria para destruir o anticristo. Mas nessa fala de Jesus aqui, irmãos, ele sequer mencionou sobre um arrebatamento secreto, mas ele disse, irmãos, confirmando com outras passagens que eu vou ler para vocês aqui, quando ele virá em glória e destruirá o anticristo, combinando com essa que ele disse quando diz que vai vir sobre as nuvens do céu em glória. Então aqui, irmãos, ele não faz menção sobre uma segunda vinda, mas ele disse que viria sobre as nuvens do céu, ou seja, uma única vinda, queridos. Amém, irmãos? Então aqui só por essa fala de Jesus, irmãos, não me dá base para acreditar ou crer no arrebatamento secreto, queridos. Porque o próprio Jesus, ele não deu margem para isso, ele não apontou para isso nessa fala dele. Porque se realmente ele viesse de forma secreta, antes de destruir o anticristo, como a gente vai ver em outras passagens, irmãos, com certeza Jesus teria dito, mas aqui ele faz menção a uma única vinda, quando ele virá sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Amém, queridos? Então vamos analisar outra passagem aqui, irmãos, que fala propriamente da volta de Jesus. Olha só, irmãos, o que diz. Aqui no livro de Judas, irmãos, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amém, irmãos? Então, como a gente viu aqui, queridos, Judas também fazendo uma referência à volta de Jesus, ele disse, ó, assim como foi profetizado por Enoque, eis que o Senhor descerá e virá com os seus santos. Ou seja, irmãos, falando da vinda de Jesus, não mencionou também aqui como se fosse uma segunda vinda. Aqui em Judas também esse versículo, irmãos, que a gente leu aqui, simples, mas objetivo, né, direto, ele fala da vinda, ou seja, do momento em que Jesus vai vir. E não de uma segunda vinda, irmãos, mas fala de uma vinda dele, ou seja, uma única vinda onde ele vai vir com os seus santos. E esses santos aqui pode ser interpretado como pelos anjos e também, irmãos, pelos salvos, pelos cristãos, por todos aqueles que serão arrebatados, sim, queridos. E eu vou explicar para vocês como isso é possível. Talvez você esteja se perguntando, mas irmão, então se não vai ter um arrebatamento secreto, como vai se dar então esses santos? Se a gente coloca aqui santos, a palavra santo quer dizer separado, né? Então seria as pessoas que vão ser arrebatadas. Então como vai se dar essa vinda desses arrebatados? Jesus vindo de uma forma só, de uma única vez só. Eu vou falar isso para vocês, irmãos, dentro da compreensão que eu tenho, de acordo com esses versículos que eu tomo como base, de que Jesus vai vir sim, uma única vez, queridos. Mas vamos ver aqui, irmãos, um outro versículo que fala a respeito da volta de Jesus. Olha só, queridos. Aqui em 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4. Olha só, inclusive esse versículo aqui, queridos, ele é muito usado pelos pré-tribulacionistas. Mas, irmãos, eu falo para vocês, aqui também não dá margem para dizer que Jesus vai voltar uma segunda vez não, queridos. Sobre isso nem menciona. Mas eu vou explicar para vocês, dentro da compreensão desse texto aqui, dessa passagem, por que Jesus vai vir uma única vez e triunfante, irmãos, combinando até com o que está em Apocalipse, queridos. Olha só o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo aqui, irmãos? Olha só, queridos, veja bem a linha de raciocínio que eu vou passar para vocês agora. Aqui nós lemos de que Jesus, ele vai vir, irmãos, com o alarido do arcanjo e com a trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas, irmãos, antes de falar desse versículo, vamos ver aqui um outro que é bem semelhante que o apóstolo Paulo falou com relação também a essa volta de Jesus. Olha só, queridos. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim, irmãos: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, olha só, marque isso aqui, irmãos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, queridos? Então, irmãos, esse versículo aqui que nós lemos, semelhante ao outro, envolve duas situações: o toque da trombeta e a ressurreição dos mortos. Mas aqui já fala mais claro que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos, nós os que ficarmos, seremos transformados, né, queridos? Agora, irmãos, esses dois versículos ao qual Paulo primeiro fala aqui para a igreja de Corinto, depois o anterior, como ele tinha dito para os Tessalonicenses, veja se não combina, irmãos, com o que está lá em Apocalipse, quando fala ao som da última trombeta, quando Jesus ele vai aparecer. E é aí, queridos, que eu vou mostrar para vocês o porquê que eu creio que Jesus vai vir uma única vez e que tudo isso, irmãos, esse arrebatamento e essa transformação, tanto a ressurreição dos mortos como nós, os vivos, que ficarmos, seremos transformados, vai acontecer tudo no mesmo evento, queridos. Olha só, como diz aqui em Apocalipse. Vamos ver, irmãos. Aqui em Apocalipse 11, capítulo 15 diz assim, queridos: a sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém, queridos? Irmãos, então como a gente viu aqui agora em Apocalipse, quando João escreveu isso aqui, de acordo com a revelação que ele teve, irmãos, aqui já tinha acontecido as duas testemunhas, como se vocês podem ler na casa de vocês aí antes, falando das duas testemunhas, e aqui, irmãos, já está se referido ao desfecho de todas as coisas. Quando diz que na sétima trombeta, que será a última trombeta que anunciará o retorno de Jesus, ele descerá, então ele reinará, irmãos, com os homens aqui na terra, aonde vai se dar início o milênio, aonde se vai dar início, irmãos, quando Cristo reinar por 1000 anos aqui nessa terra. Então, irmãos, para explicar como é que vai acontecer essa transformação dos mortos ressuscitarem primeiro, depois nós vivos que ficarmos seremos arrebatados. Irmãos, quando Jesus vier de forma triunfante uma única vez, depois que a trombeta for tocada, o que vai acontecer? O que diz aí, queridos? Né, que a gente vai se encontrar com ele nesse arrebatamento, nesse rapto que vai haver. E o que é se encontrar, queridos? Se não ir de encontro, quando uma coisa vai de encontro a outra, ou seja, quando uma pessoa vai de encontro a outra. Por exemplo, quando você diz assim, hoje eu vou me encontrar com minha amiga, meu amigo, vamos colocar assim. O seu amigo vai em algum lugar te encontrar e você vai em algum lugar encontrar ele, ou seja, são dois corpos se movendo para um objetivo comum de se encontrarem. E isso é se encontrar, irmãos. É diferente de você falar assim, eu vou lá na casa do meu amigo. Ele vai estar lá te esperando. Entende, Cris? Agora quando você fala assim, eu vou me encontrar, ou seja, vocês marcaram um lugar na praça, no shopping, né? Ou num restaurante, você vai se encontrar. Ou seja, são dois corpos se movendo um em direção ao outro. Isso é se encontrar. E o que vai acontecer quando a trombeta tocar, irmãos? Jesus vai descer, como nós lemos nesses versículos, né, de que ele vai descer, e como ele mesmo falou que vai vir sobre as nuvens do céu, e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, irmãos. E aí, queridos, quando ele vir de uma vez só, o que vai acontecer? Nesse exato momento, num único evento que ele estiver descendo, a gente vai também ao som da trombeta, irmãos, nos transformarmos junto com os mortos que vão ressuscitar, se encontrar com Jesus, e nesse próprio encontro a gente volta com ele, junto com ele. É quando lá em Judas diz que o Senhor virá com seus santos, ou seja, o seu povo que foi separado, porque a palavra santo quer dizer separado. Então quando ele vier com os seus separados, o seu povo, os seus santos, para destruir o anticristo, irmãos. Então a gente vai se encontrar com Jesus, se encontra com ele e volta com ele, já transformados, para então, irmãos, junto com Jesus, reinar sobre a terra quando ele destruir o anticristo. É simples, querido, tá vendo só como é fácil de entender, irmãos? Ou seja, a Bíblia nos mostra, nos dá margem para acreditar em uma só volta única apenas de Jesus. É quando ele vir de uma única vez para destruir o anticristo. E o arrebatamento e tudo isso vai acontecer num evento único, irmãos.
Quando ele mesmo disse, todo olho verá, ou seja, nesse momento todos verão, nós sendo transformados para o encontro do Senhor nos ares. Quando a gente se encontrar com ele nos ares, a gente volta com ele, irmãos. E aí é onde ele vai destruir o anticristo. E aí nós vamos entrar no milênio, reinando com ele, e consequentemente, depois disso, estar com ele para todo sempre, na glória eterna, na nova Jerusalém que vai descer do céu. Embora, queridos, o milênio ainda não vai ser o final de todas as coisas, porque no milênio ainda vai acontecer coisas, como o próprio Apocalipse diz, que o diabo vai ser solto para enganar a muitos, e aí só depois disso, irmãos, dos 1000 anos, quando vai vir o grande juízo final, aonde a Bíblia diz lá, irmãos, que foram abrir livros e os homens foram julgados de acordo com o que estava escrito no livro das obras. E vai ter um outro livro que vai ser aberto, que é o livro da vida. E todo aquele que não foi achado no livro da vida, escrito com o sangue de Jesus, o livro do Cordeiro, esse será jogado no lago do fogo e enxofre, onde já vai estar também Satanás, a besta, o falso profeta e a morte, irmãos, o último espírito a ser jogado no lago de fogo, estarão lá em tormento para todo sempre, como diz o Apocalipse. Mas, irmãos, a questão aqui é a 7ª trombeta do Apocalipse. Quando for tocada, então Jesus, ele vai vir, irmãos, combinando com o quê? Com esses versículos que nós lemos dos Coríntios, quando o apóstolo Paulo falou a respeito da ressurreição dos mortos em Coríntios, e também para os Tessalonicenses, aonde lá existe algo em comum, que é o que, queridos? Ao som da trombeta. Então, irmãos, esse momento da trombeta vai se dar em uma única vez, combinando essas passagens, irmãos, com a trombeta de Apocalipse, que já é a trombeta, o toque final para a volta de Jesus, mostrando, evidenciando, irmãos, que Jesus voltará uma única vez e definitiva, e virá triunfante quando ele vir para destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Ou seja, irmãos, a gente não encontra aqui, queridos, nessas passagens que eu mostrei para vocês na Bíblia, apoio para acreditar que Jesus vai voltar por 2 vezes. Não tem, irmãos, não faz menção de 2 voltas de Jesus, mas fala apenas de uma única volta ao som da trombeta. Então essas passagens na Bíblia, queridos, ela deixa claro, pelo menos para mim, irmãos, não haverá um arrebatamento secreto, mas com os exemplos que eu dei, assim como Deus preservou seu povo lá no Egito, guardando eles, livrando eles de sofrer os danos das 10 pragas, assim como Deus livrou os judeus no tempo que Roma foi incendiada, também, queridos, no arrebatamento, eu creio, irmãos, de acordo com essas passagens, que sim, que nós passaremos pela grande tribulação, vamos ver a cara, a face do anticristo, mas o Senhor nos guardará, irmãos, e ele voltará sim. No final do último período, que é depois de 3 anos e meio da grande tribulação, e ele, o anticristo, vai se revelar ao mundo, mostrando realmente quem ele é, onde ele vai perseguir de forma implacável, irmãos, principalmente os adoradores, os crentes em Jesus, mas é quando o Senhor voltará ao som da última trombeta e destruirá ele com o sopro da sua boca, irmão. E infelizmente aqueles que não quiseram dar crédito, que não quiseram abraçar a salvação, aguardar a salvação de Jesus, crer em Jesus, infelizmente esses estarão no lago do fogo, como diz a palavra, onde o tormento, a fumaça do seu tormento, ela sobe pelos séculos dos séculos, junto com Satanás, a morte, o anticristo, a besta, e todos aqueles que foram condenados porque não creram e rejeitaram a única salvação do Filho de Deus, que somente Jesus, que é Jesus e que ele pode dar. Amém, queridos? Então fica um alerta aqui, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja me assistindo, me ouvindo agora, não entregou tua vida para Jesus, faça isso agora mesmo. Jesus falou, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te honrará. Então entra no teu quarto agora. Se você não entregou tua vida para Jesus, entra, peça perdão, fala que você crê nele e que você aguarda e que você quer ser salvo. E pode ter certeza que o Senhor escreverá o teu nome no livro da vida. Peça para que ele escreva teu nome no livro da vida dele. E a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, comece a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, que aqui você vai aprender o que é a vontade de Deus para a tua vida, o que é errado, o que não é, e o que não é, o que Deus ele requer de você, que é uma vida diante da presença dele, sem trilhar o pecado, sem estar fazendo coisa errada de forma voluntária, andar na mentira, andar na prostituição, andar no adultério, enfim, tudo aquilo que eu creio que Deus já fez você entender que é contra a vontade dele, mas que você vai
conhecer de fato de verdade, vindo aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus, aonde nós de fato conhecemos a vontade de Deus revelada aqui, ó, na Palavra dele e a vontade dele para nossas vidas. Amém, queridos? Então, irmãos, esse foi o vídeo e essa é a minha posição teológica. Eu creio sim na volta de Jesus, mas uma única vez só e triunfante, onde ele vai vir para decidir todas as coisas e de uma vez por todas nós estaremos com nosso Senhor e Salvador para todo sempre. Amém, queridos? Essa é a compreensão que eu tenho mediante a palavra do Senhor. Amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, para que outras pessoas venham também terem a ciência de que somente a palavra de Deus liberta. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, poderosamente, em nome de Jesus.